Essa é uma medicina milenar. Ela faz parte da tradição e da história de milhares de povos indígenas e possui muitos benefícios medicinais, tanto para o corpo físico quanto energético, espiritual, mental e emocional. Hoje a gente vai falar sobre a medicina do rapé. E se eu pudesse resumir ou traduzir em algumas poucas palavras o que essa medicina traz para mim quando eu faço o seu uso, eu diria que é a energia da força, do centramento, firmeza, alinhamento, meditação, conexão com a natureza, com a sabedoria das plantas e dos povos tradicionais. Eu falei que seriam poucas palavras, mas é difícil resumir em poucas palavras porque realmente é forte e muito impactante. Bom, sejam bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso vídeo de hoje. E eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo um pouco da história do rapé, da minha experiência com essa medicina, os seus modos de uso, contraindicações e algumas recomendações que eu quero dar para todas as pessoas que estão começando a sentir o chamado de fazer o uso da medicina pela primeira vez e também para algumas pessoas que já fazem o uso, que já conhecem. Afinal, é impossível saber tudo sobre o rapé, né? Então eu tenho certeza que mesmo que você já saiba muito, aqui nesse vídeo você vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais. Eu me chamo Camila Berens, sou bióloga, pós-graduada em fitoterapia e fundadora da Academia das Plantas. E se você está chegando aqui de primeira viagem ou ainda não está inscrita no canal, aproveita, já se inscreve, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui sobre herbalismo, receitas, plantas medicinais. Dê um joinha nesse vídeo, ajude a gente a continuar compartilhando tantos conhecimentos poderosos de forma 100% gratuita. O tema do nosso encontro de hoje é a medicina do rapé. E eu peço para você compartilhar aqui embaixo também se você já fez uso da medicina, você já conhece, já ouviu falar do rapé, como foi a sua experiência, como tem sido. Porque hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, mas eu também quero saber da sua e vai ser um prazer maravilhoso te conhecer melhor. E nada melhor do que a gente começar aqui pela definição do que é rapé. Eu acho interessante porque eu conheci o rapé há vários anos, quando eu ainda era criança, e o que eu entendia como rapé era uma coisa totalmente diferente do que eu entendo hoje em dia. Quando eu conheci, na minha infância, o rapé tinha sido apresentado a mim através da minha avó. E ela usava o rapé como uma medicina que não tinha nada de espiritual. Na verdade, era um remédio que ela utilizava para desentupir o nariz, para fazer espirrar, para destravar aqui quando você está com sinusite, quando você está com isso aqui cheio de catarro. Para ela, o rapé era só um pozinho que você utilizava para essa finalidade. E aí, vários anos depois, quando eu já tinha entrado na Universidade de Brasília, lá para 2012, com uns 20 anos, 19, 20 anos, eu fui apresentada ao rapé de uma forma completamente diferente. Eu havia conhecido vários amigos indígenas e nessas trocas de cultura, de conhecimento, foi me apresentado o rapé, aquele mesmo rapé que minha avó me apresentou quando eu era criança. Naquele momento eu era apresentada ao rapé como uma medicina sagrada. E é incrível como a gente muda completamente a percepção de algo e como aquele algo muda o seu efeito dentro do nosso corpo quando a gente muda essas compreensões. Quando a gente entende com a verdadeira profundidade aquele objeto, aquela planta, aquela medicina, aquela cultura. E foi muito interessante porque a pessoa que me apresentou o rapé foi o Jósimo, do povo Puianaua, e a gente teve muitas experiências utilizando o rapé em diferentes contextos religiosos. E basicamente, se eu for definir para você o que é o rapé da sua forma mais crua, ele é uma mistura de ervas, de diferentes ervas, que são plantadas, colhidas, desidratadas, amassadas, piladas, trituradas, até atingirem uma consistência, uma gramatura de um pozinho bem fininho. Aquele pozinho, ele é rezado, consagrado e assim pode ser utilizado como uma medicina.
Eu trouxe um pouquinho do meu rapé aqui para vocês, um rapé de jatobá, para vocês conhecerem. Espero que dê para ver aqui no vídeo, mas é um pozinho bem fininho. Não existe uma receita, né, universal do rapé. Se você for tomar rapé no Acre, em Rondônia, no Pará ou em diferentes regiões do Brasil, com diferentes povos, você vai se deparar com uma receita completamente diferente do rapé. Isso acontece porque ele é uma medicina que cada povo, né, dentro dos povos que fazem uso do rapé, e não são todos, mas cada povo tem a sua própria misturinha de ervas, sua própria alquimia, o seu próprio blend de plantas sagradas. Então você vai encontrar diferentes receitas e diferentes propriedades que um rapé, diferentes forças que um rapé pode te trazer no momento do seu uso. Como são muitas ervas que podem ser utilizadas no preparo do rapé, já dá aí para você perceber que os benefícios são diversos também. Porque se você usa um rapézinho de jatobá, ele vai ter uma propriedade diferente do rapézinho de imburana, artemisia, camomila. Você usa um rapé do povo Puianauá, ele vai ter uma força diferente do rapé do povo Kaxinaiuá. Os principais benefícios dele estão relacionados à limpeza do nosso corpo físico, tanto seja através do catarro, né, que você mexe muito aqui com as vias nasais, como minha avó mesmo fazia o uso do rapé para desentupir o nariz, como também uma limpeza espiritual muito forte, muito profunda. Ela traz um descarrego, ela traz um alinhamento dos nossos pensamentos também. Pense você naquela situação, tenho certeza que você já passou por isso, porque todo mundo já passou. Quando você está lá com a sua cabeça confusa a mil, rodopiando, quando você está muito ansioso, mente bagunçada, quando você está sentindo dificuldade para ver alguma situação com clareza, tomar alguma decisão. O rapé é uma medicina que vai trazer justamente esse alinhamento para que seus pensamentos caóticos possam se organizar e para que aquilo que está te pesando, que está te bagunçando, possa ser eliminado. É uma medicina excelente também para a conexão com a espiritualidade e da conexão com a sabedoria daquelas plantas que estão no rapé. Eu gosto muito, por exemplo, do rapé de Artemisia. A Artemisia é uma planta lunar, é uma planta que ela traz uma conexão maior com a intuição, com o inconsciente, com os sonhos. Então, o rapé de Artemisia antes de dormir, para mim é excelente, porque ele me traz uma organização e me ajuda a ingressar melhor nos planos oníricos, no universo dos sonhos. Tem o rapé de camomila também, que ele auxilia para trazer calma, para baixar um pouco a poeira da ansiedade. E por assim vai. Agora, para que você possa desfrutar de todos esses benefícios do rapé, é importante que você saiba o modo correto de usar essa medicina. E tradicionalmente existem dois tipos diferentes. Um através do curipe, que é esse autoaplicador de rapé, e o outro através do tipi, que é um aplicador grande e que você vai precisar necessariamente de uma pessoa para te ajudar a soprar o rapé dentro da sua narina. O rapé é uma medicina que ela é utilizada via nasal. Então você sempre vai inalar o pozinho das plantas para dentro de você através da sua inspiração. Para aplicar é muito simples. Você vai pegar o seu rapézinho, vai colocar na sua mão uma quantidade pequena. Eu recomendo que, principalmente para quem está começando agora, que comece com pequenas doses, porque ele pode ser forte, pode te gerar algumas reações. Então, como você está conhecendo, vá descobrindo os seus limites aos poucos. Então, você coloca uma pequena quantidade. Então, coloca o rapé dentro do buraquinho, que vai o nariz. Um lado você vai colocar na boca, que é onde você vai soprar, e o outro lado você vai colocar na sua narina. Nesse momento é importante que você esteja relaxada, que você se desconecte de tudo, esteja com a respiração tranquila e no momento que você colocar o aplicador no seu nariz, não respirar para fora, porque se você fizer esse movimento, o rapé vai sair para dentro da sua boca pelo outro lado. Solta todo o ar, coloca na sua boca e sopra.
Depois que você soprar, você vai naturalmente sentir uma certa resistência do seu corpo, porque não é algo que a gente costuma fazer o tempo inteiro, colocar uma quantidadezinha de substância no nosso nariz. Então relaxa, respira fundo, pode dar um tempinho até você colocar na outra narina sem pressa. Esse é o momento que você não deve ter pressa. Então, quando você fizer de um lado, respira e quando se sentir à vontade, tranquila, faça com o lado esquerdo também. Algumas reações muito comuns quando a gente toma rapé é primeiramente sentir aquela resistência dentro do nariz, aquele incômodo, a vontade de espirrar, de colocar catarro para fora, de assoar o nariz. Isso tudo é muito comum. Então, o que você pode fazer nesse momento é ter com você um rolo de papel higiênico para que você possa assoar o nariz. Se você estiver em casa, você vai sentir uma vontade de cuspir, então você pode pegar um baldinho. Eu mesmo tenho um baldinho, quando eu morava em apartamento, eu tinha um baldinho que eu colocava terra dentro dele e eu usava para cuspir ali. E depois eu devolvia a terra para um lugar ao ar livre, para um gramado, para qualquer lugar. Mas isso me ajudava a ficar tranquila, sem me preocupar com nada e deixando a medicina fazer a limpeza que ela queria no meu corpo. Outra reação que algumas pessoas sentem é um enjoo. Mas geralmente o enjoo acontece porque quando você toma um rapé, muitas das composições têm tabaco dentro. Então quando você toma um rapé, que vem aqui, sobe direto do seu nariz e começa a escorrer pela garganta, começa a descer, o mais recomendado é que você cuspa e não que você engula. Se você engolir, quando o tabaco bater ali na boca do seu estômago, você pode começar a ficar um pouco enjoado. E deixa a medicina fazer o trabalho que ela estiver fazendo no seu corpo. Outra reação é sentir vontade de ir ao banheiro. Sentiu? Vá também, porque a medicina ela vai te trazer um descarrego. E esse descarrego não necessariamente só no seu corpo físico, mas energético. Então, ela vai trazer essas reações e você vai deixar ela trabalhar no seu corpo. Geralmente, esse efeito ele vai durar mais ou menos uns 30 minutos, às vezes 40 minutos ou até menos. Vai depender de pessoa para pessoa, mas não mais do que isso. Então, quando você for escolher o momento de tomar um rapé, saiba que você vai tirar esse tempinho para você e que você esteja aberto a todos esses efeitos, todas essas reações. De modo geral, quando você respeita, né? Quando você respeita todos esses ensinamentos, toda essa força e você deixa o fluxo correr naturalmente, depois desses 40 minutos você se sente muito mais leve, se sente mais tranquilo, se sente mais à vontade, com os pensamentos mais organizados, porque como a gente já falou aqui, né, aquele momento que nosso pensamento está muito caótico e muito bagunçado, geralmente é aquele momento que a gente está mais precisando tomar um rapézinho. E se você estiver muito bagunçado internamente, pode ser que você sofra um pouquinho mais de reações no seu corpo. Mas isso é você descarregando e despachando o que precisa ir para ficar dentro de você só aquilo que precisa ficar. Dá para perceber que o rapé não é brincadeira. O rapé ele é uma medicina que vai te trazer muita força e que vai te trazer muitos ensinamentos de acordo com as plantas que estão dentro daquele potinho. E se você está sentindo chamada agora para fazer o uso, para conhecer a medicina do rapé, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link da nossa loja online, porque lá você vai encontrar também muitos rapés maravilhosos, de confiança, de matéria-prima pura, orgânica, verdadeira. Então vai ser um prazer se você quiser fazer e conhecer essa medicina através dos rapés que a gente traz no site da Academia das Plantas. Foi um prazer maravilhoso compartilhar um pouco da minha história com essa medicina, que eu conheço aí desde que eu era pequenininha e que já experimentei muitos rapés diferentes e tenho o máximo de respeito por ela, porque todas as vezes que eu fiz uso do rapé, eu sinto que me veio um ensinamento. Até nos momentos mais difíceis, com as reações mais absurdas, eu sinto que muito ensinamento foi trazido para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha energia, para as minhas emoções. Estamos juntas porque nós somos uma revolução com sabor de ervas.